Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, terça-feira, 28 de maio de 2024, estamos na 8ª semana do Tempo Comum. O evangelho da nossa reflexão é o Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 28 a 31. O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Todos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, começou Pedro a dizer: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições. E no mundo futuro, a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. E assim, amados irmãos e irmãs, hoje Jesus nos diz: e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Compreendamos, amados irmãos, a lógica do reino de Deus é diferente da lógica do mundo, ou seja, desse mundo que a gente vive. A lógica de lá é diferente da daqui. Aqui, amados irmãos e irmãs, os maiores são servidos, mas no reino de Deus, ao contrário de Jesus, ele vai dizer isso lá em Mateus 20, versículos 26 a 27. Quem desejar ser importante entre vós, será servo de todos. E quem quiser ser o primeiro entre vós, que se torne vosso escravo. Vamos lembrar, amados irmãos e irmãs, Nossa Senhora, o que ela diz dela mesma? Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E nós dizemos que ela é a rainha, né? A rainha, que é a mãe, chamamos mãe rainha, e outros nomes que a gente dá a Maria. Mas ela mesma se diz de si mesma: eu sou a serva do Senhor. Assim, amados irmãos e irmãs, compreendamos: quem ama se colocará em último lugar e começará a servir os demais. Ou seja, amados irmãos, vamos recordar as mães, né? Como a mãe que primeiro alimenta os filhos e só depois ela se alimenta. Vejam, ela coloca o filho como mais importante do que ela. Ela coloca o filho em primeiro lugar e ela então vai para o segundo. Ou seja, ela controla a ansiedade dela, daquela busca de querer ser a primeira. E assim, amados irmãos e irmãs, na lógica do reino de Deus, o nosso valor, vejam, não está naquilo que carregamos nos bolsos, né? O nosso valor, amados irmãos e irmãs, está justamente naquilo que nós somos uns para os outros. Vejam, né? Não tem sentido você ser pai se não tem um filho, né? É o filho que faz você ser pai. E é a sua importância para ele, né, no cuidado dele, né, lembrando aquilo que a gente diz: quem ama, cuida, ou seja, quem ama, serve. Ou, se nós quisermos compreender um pouco mais profundamente, amados irmãos, a gente pode recordar de São Francisco, né, que temos aqui ao lado, aqui escrito a meditação sobre a oração de São Francisco. Ó, onde houver ódio, que eu seja o amor. Né? Eu não coloco o levar, eu coloco o ser. E assim, o que é que nós somos na vida dos nossos irmãos? Vejam, onde houver ódio, que eu seja o amor. Onde houver ofensa, que eu seja o perdão. Onde houver discórdia, que eu seja a união. Onde houver dúvida, que eu seja a fé. Onde houver erro, que eu seja a verdade. Onde houver tristeza, que eu seja a alegria. Onde houver trevas, que eu seja luz. Ou seja, o que é que eu sou para os outros? E assim, amados irmãos e irmãs, a gente vai recordando mesmo São Francisco que diz, ó, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Ou seja, o nosso valor, amados irmãos, como já dissemos, não está naquilo que carregamos nos bolsos,
está naquilo que carregamos dentro do nosso coração. Até lembrando daquilo que nós repetimos nas Santas Missas. Vejam, nós somos herdeiros de Cristo. E tudo que é de Cristo é nosso. O Pai é Pai nosso. A mãe é nossa mãe. Os irmãos são nossos irmãos. E vejam, a nossa herança de Cristo não são coisas, são pessoas. Ó. O Pai é o Pai nosso. A mãe é nossa mãe. Os irmãos são nossos irmãos. Então, amados irmãos e irmãs, que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhe o nosso vídeo e se inscrevam no nosso canal.